Seja bem-vindo ao canal da Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ser informado de todas as novidades. Eu não fui o primeiro a falar sobre marketing para engenharia no Brasil, embora eu tenha escrito o primeiro livro sobre o tema, em 1998. O primeiro a falar publicamente sobre marketing de engenharia em cursos e palestras foi o saudoso e querido engenheiro e professor Manuel Henrique Campos Botelho, o famoso autor do livro Concreto Armado Eu Te Amo, conhecido por 10 em cada 10 engenheiros no país. Eu mesmo tive o privilégio de participar de um dos seus cursos aqui em Santa Catarina, em 1995, quando eu era um aprendiz dessa matéria. Infelizmente, o engenheiro Botelho nunca incluiu um livro sobre marketing na sua grande lista de excelentes livros publicados. De qualquer forma, quando eu lancei o meu livro, Marketing para Engenharia e Arquitetura, o terreno já estava, de certa maneira, preparado. E eu, felizmente, tive a oportunidade de agradecer pessoalmente ao Manuel Botelho quando ele escreveu o prefácio do meu 5º livro, Negociar e Vender Serviços de Engenharia e Arquitetura, em 2007. Hoje, quase 30 anos depois, o marketing já é um assunto do dia a dia dos profissionais, ainda que não seja muito bem compreendido e aplicado. Ainda se faz muita confusão entre marketing, propaganda e publicidade. E, principalmente, quase ninguém sabe separar as funções do marketing do trabalho de negociação e venda dos serviços de engenharia. Este é o assunto deste episódio número 18 da série Empreendedorismo e Planejamento Estratégico para Engenheiros, da Mútua Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Não sai daí. Sabe o que a Mútua pode fazer por você e sua família? A Mútua é parte do sistema Confea-CREA, que atua para valorizar os profissionais das áreas tecnológicas. Ela é o braço direito que apoia esses profissionais quando eles mais precisam. Com um programa de inclusão, previdência complementar, planos de saúde, seguros e financiamentos, além de benefícios exclusivos para mulheres e pessoas com deficiência. Agora você já sabe, a Mútua é uma parceria para o seu futuro. A Mútua é para todos. Quando você abre um escritório de engenharia, o que você tem é um negócio, muito mais do que apenas um lugar para trabalhar. É um negócio que precisa ser administrado da melhor maneira possível. Administrar um negócio significa gerenciar as 4 grandes áreas: a administração dos recursos operacionais, que é a administração da produção, a administração dos recursos humanos, a gestão de pessoas, a administração dos recursos financeiros, que é a gestão financeira, e a administração dos recursos mercadológicos, a gestão do mercado. A gestão do mercado é o conjunto de todos os esforços e ações de uma empresa para gerir a sua relação com o mercado. Em última análise, podemos dizer que o marketing, que é a gestão do mercado, é tudo que a empresa faz ou deixa de fazer e que tem impacto, positivo ou negativo, sobre a percepção que o mercado tem da sua marca, da sua empresa ou dos seus produtos. Tudo. Propaganda, merchandising, eventos, comunicação, tudo que a empresa faz para atrair e manter a atenção no mercado e construir uma percepção positiva. Mais do que isso, fazer com que o cliente saia da inércia e procure pela empresa para pedir uma informação ou uma proposta comercial. Podemos dizer que o marketing obtém um resultado positivo, uma vitória, cada vez que um cliente procura pela empresa, seja presencialmente, por telefone, por mensagem ou comentário numa rede social. Daí para frente não é mais com o marketing. Daí para frente quem tem de fazer o trabalho é a negociação e vendas. Não adianta ter um marketing muito bem feito, capaz de atrair a atenção e o interesse dos potenciais clientes e que produza os contatos com potenciais de negócios, se o escritório não tem instrumentos e práticas eficientes de negociação e vendas.
Tudo irá por água abaixo se o profissional não responder prontamente, não fornecer uma proposta comercial clara e convincente, não estiver disponível para rodadas de negociação, não souber fazer contrapropostas adequadas e não tiver um contrato de prestação de serviços pronto para ser assinado na hora que o cliente decidir fechar o negócio. O marketing é muito importante e não pode ser negligenciado. Mas, na maioria dos casos, o que põe tudo a perder é, no fim das contas, a negociação mal planejada e mal conduzida. Antes de falar especificamente sobre a negociação e vendas, é preciso dizer uma coisa importante. Os clientes não gostam da experiência de comprar serviços de engenharia. Por mais chocante ou desagradável que essa afirmação possa ser, ela é verdadeira. Pergunte a qualquer pessoa que tenha contratado um engenheiro nos últimos dias ou nas últimas semanas. Olha só, a experiência de comprar um carro, ou um eletrodoméstico, uma joia, um apartamento ou uma roupa nova é geralmente uma experiência prazerosa. Durante a negociação, o cliente está diante da perspectiva de uma satisfação que virá imediatamente após a compra. Mesmo a experiência de comprar o serviço de um dentista está ligada à perspectiva de um prazer imediato, o alívio de uma dor ou a correção de um problema estético. O processo de compra para a maioria dos produtos, seja mercadoria ou serviços, está vinculado direta ou indiretamente a alguma forma de benefício ou satisfação imediata para o cliente. Comprar serviços de engenharia, no entanto, não está ligado a nenhum prazer imediato. A realização do cliente, a satisfação, os benefícios e, em última análise, o prazer, estão ligados ao fim do processo, à conclusão da obra de construção, o equipamento, o funcionamento de um processo. Sendo assim, durante a negociação e venda do serviço de engenharia, não podemos contar com esse importantíssimo recurso natural das negociações, que é a exploração da ansiedade ou o desejo do cliente pela obtenção desse prazer imediato. O resultado do serviço do engenheiro só aparece muito tempo depois e, frequentemente, passa despercebido, pois está misturado com a influência de dezenas de outros fatores. Esta é uma condição para a qual o profissional precisa estar atento, pois é um obstáculo que precisa ser transposto. Quando está negociando com um engenheiro, o cliente se sente de alguma forma angustiado, exatamente pela falta dessa motivação do resultado imediato. Ele tem a sensação de estar tendo uma despesa e não de estar fazendo um investimento. É preciso encontrar maneiras de fazer o cliente sentir a perspectiva de resultados. É preciso fazer o cliente perceber que o serviço que está sendo vendido faz parte decisiva da construção do resultado pretendido pelo cliente, ainda que isso não seja tão evidente. Durante a negociação, o profissional deve falar menos do serviço que está sendo oferecido e mais, muito mais, do produto final com o qual o cliente está sonhando e, portanto, está realmente preocupado. O profissional precisa saber fazer estimativas dos benefícios diretos do seu serviço para o produto final. Precisa saber quanto de valor o seu trabalho agrega ao produto final. Tudo isso, tanto quanto possível, quantificados e associados a valores financeiros. E isso é apenas uma das preocupações que o profissional precisa ter durante o processo de negociação e venda do seu serviço. Prestar serviços de engenharia, além dos conhecimentos técnicos, requer habilidades e conhecimentos de gerenciamento e de mercado para lidar com todas as dificuldades decorrentes das características do serviço que está sendo negociado. É preciso muito mais do que conhecimentos científicos e técnicos para fazer da engenharia um negócio lucrativo e, portanto, economicamente viável. Engenheiros vendem uma coisa que não é produto final. É sempre um insumo incorporado a uma obra, um equipamento, um processo produtivo ou outra forma qualquer de produto final. Não é um produto de consumo de massa. Portanto, o profissional não pode usufruir dos benefícios da imensa quantidade de técnicas e recursos de marketing que existem para produtos de massa. Não é um produto fácil de ser compreendido pelo cliente.
A maioria dos clientes não sabe comprar serviços de engenharia, reduzindo a avaliação do produto à simples comparação de preços. E, principalmente, não é um produto que provoque no cliente nenhum prazer imediato de consumo. Os clientes não gostam, não se entusiasmam, nem sentem prazer algum na compra desse serviço. Essas e outras características da prestação de serviços de engenharia e que tornam a produção, o marketing, a negociação e a venda tão mais complicada e difícil, estão detalhadamente descritas no capítulo 2 do livro Marketing para Engenharia e Arquitetura. E você poderá ter acesso ao texto integral desse capítulo 2 no link que eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo. Quando o marketing funcionou e o primeiro encontro com o potencial cliente já foi agendado, tudo ficou mais fácil. O passo seguinte é tirar o melhor proveito possível desse primeiro contato pessoal. Uma pergunta importante é: como se comportar no primeiro contato com o cliente? A primeira vez que você conversa com o seu potencial cliente é um momento crucial e representa um percentual considerável da possibilidade de fazer ou não um bom negócio. Por isso, é importante prestar atenção em algumas coisas. Não vá para esse encontro despreparado. Por incrível que pareça, muitos profissionais têm grande dificuldade para fazer bons negócios porque perdem, logo no primeiro contato, a admiração do potencial cliente. E isso acontece porque o profissional se apresenta de forma muito amadora. Se o engenheiro apresenta-se despreparado para um primeiro encontro com um potencial cliente, ele pode nunca mais ter a oportunidade de apresentar certas informações importantes. Nesse primeiro encontro, você precisa se apresentar de forma completa e fazer com que o seu cliente tenha de você uma boa impressão. É preciso que no final dessa primeira conversa, você consiga fazer com que o seu cliente tenha confiança no seu potencial. Você pode conseguir isso apenas com uma boa conversa, mas é difícil e arriscado. O melhor é ir preparado, levar algumas coisas, umas coisas que eu chamo de caixa de ferramentas. Coisas que ajudam a demonstrar ou provar que você é capaz de resolver os problemas de engenharia que o cliente tem ou possa vir a ter. Essa caixa de ferramentas, na verdade, é uma apresentação que você pode preparar no PowerPoint, ou no Keynote, ou no Canvas, ou em qualquer outra ferramenta de sua escolha. Nessa apresentação, em forma de catálogo ou portfólio, devem constar documentos, listas de clientes atendidos, relação de serviços já executados, fotografias de trabalhos realizados, instalações e serviços, croquis, desenhos, diagramas, infográficos, enfim, tudo o que pode impressionar positivamente o cliente potencial. Esse material é muito importante, pois tem a capacidade de provocar no potencial cliente uma percepção de profissionalismo, competência, qualidade e segurança. Fica mais fácil conversar assim do que com um cliente cheio de dúvidas. Essa caixa de ferramentas é o que facilitará as argumentações necessárias para viabilizar a negociação pretendida. Daí para frente, uma boa conversa pode produzir resultados, mas sem essa retaguarda, melhor não se arriscar. Por fim, num episódio que fala sobre negociação, eu não poderia deixar de falar na questão do preço. Muitos engenheiros acreditam que os clientes são sensíveis a preço, ou seja, que o preço é a coisa mais importante para o cliente durante uma negociação. Que o preço é a principal variável utilizada pelo cliente para determinar a contratação, não levando em consideração a qualidade do serviço nem a competência técnica do profissional. Eu discordo disso e vou propor aqui um exercício. Você vai fazer uma lista das coisas que você compra por preço. Uma lista daqueles produtos que na hora de comprar você leva o preço como principal variável da decisão de compra. Não importando outras coisas como marca, fornecedor ou até mesmo a alegada diferença na qualidade. Eu vou dar aqui alguns exemplos. E se você concordar, coloque na sua lista. Açúcar. Existem muitas pessoas que compram açúcar por preço.
Outras decidem por um determinado tipo, ou por uma determinada marca, ou mesmo fabricante. Os dois, quem compra por preço e quem compra utilizando outros critérios, têm suas razões e não se pode dizer que estejam errados. O que mais? Sal de cozinha, leite de caixinha, detergente para lavar a louça do dia a dia, detergente para lavar o pano de chão ou para lavar roupas de menor importância, sabonete, shampoo, itens de higiene pessoal. Você compra por preço ou você tem uma marca da sua preferência? Na prestação de serviços, quando você precisa escolher um médico, um dentista, um advogado, você faz uma cotação de preços? Procura no mercado aquele profissional que cobra mais barato? Ou você escolhe esse tipo de prestador de serviço por outros critérios? Um cabeleireiro, um mecânico, enfim. Você já deve ter percebido que nós estamos fazendo uma lista de coisas e que algumas pessoas compram itens dessa lista por preço e outras compram por outras razões quaisquer. Quando um cliente compra um determinado produto por preço, sem dar atenção a nenhuma outra característica, dizemos que ele é sensível ao preço, isto é, o preço é, via de regra, a variável que faz o cliente escolher o fornecedor. Mas a sensibilidade ao preço não é, normalmente, uma característica do cliente. É uma condição que ele manifesta na negociação de compra de alguns produtos, mas não de todos. É importante ter em mente que existem 3 coisas que explicam o fato de alguém comprar por preço, ou seja, utilizando apenas o preço como variável determinante na decisão de compra. Primeira coisa que leva uma pessoa a se tornar sensível ao preço na negociação de um determinado produto: quando a pessoa não tem dinheiro para comprar o que gostaria de comprar. Não quer dizer que a pessoa não tenha dinheiro para nada, ou que não tenha dinheiro nenhum. Significa apenas que a pessoa não tem o dinheiro para comprar o produto que ela realmente gostaria de comprar, ainda que reconheça as suas qualidades. Isso acontece com muitos de nós todos os dias. Você é limitado na questão financeira até um determinado ponto. E não adianta o vendedor ser um campeão de vendas e super capaz de demonstrar claramente todas as qualidades da Hilux toda equipada. Você não consegue comprar porque existe uma limitação financeira. Para muitas pessoas, infelizmente, a limitação financeira existe até para comprar comida e roupas simples. Para algumas pessoas, essa limitação existe para a compra de um carro, mas ela pode não existir para a compra de uma camisa ou a compra de um sapato, para a escolha de um restaurante, para a escolha da escola do filho. E para algumas pessoas, essa limitação não existe nem para comprar um iate ou um avião. Segunda coisa, quando a pessoa não está envolvida diretamente no processo de consumo do produto a ser comprado. Não dá importância para o uso que se fará daquele produto que está sendo comprado. Veja um dos exemplos aqui da nossa lista, o detergente para lavar pano de chão. Quando você compra o sabão em pó ou detergente para lavar a louça do dia a dia, ou a roupa que você usa normalmente, você tem, obviamente, alguns cuidados e acaba adquirindo um produto por um critério que não é necessariamente o preço. Mas quando você precisa de um detergente ou sabão em pó para lavar pano de chão, para lavar um tecido com o qual você não se preocupa com questões de durabilidade, mudança de cor ou qualquer outra coisa, aí aquele detergente que você vai comprar, como eu costumo dizer nos meus cursos, é só para matar os micróbios visíveis a olho nu. Qualquer um serve. E você, obviamente, pode comprar, se quiser, o mais barato. Então, não dar importância para o uso que se fará do produto a ser comprado faz com que você se torne sensível ao preço. Porque faz sentido comprar o mais barato. É simples assim. Terceira circunstância capaz de gerar sensibilidade ao preço é o senso de commodity. O senso de commodity é a percepção que você tem, nem sempre correta, de que todos os produtos daquela natureza são iguais. Quando a pessoa acha, está convencida, de que todos os produtos concorrentes são todos iguais. Imagina que você acredita que água mineral é tudo igual. E você tem o direito de achar isso, sem problema nenhum. Você vai a um supermercado, um armazém, para comprar água mineral. E você vai comprar água mineral mais barata. É a coisa racional a se fazer. No entanto,
Existem pessoas que acham que as marcas de água mineral são diferentes, em função dos minerais que estão associados à água, de qual é o pH ou outras características. É isso que justifica que algumas pessoas paguem 10, 12, 15, 20 reais por uma garrafa de 500 ml de água mineral. É a total ausência da percepção de commodity. Mas quem tem o senso de commodity para esse produto vai comprar pelo preço. Para muitos dos produtos da lista que nós fizemos há pouco, existem pessoas que compram pelo menor preço, porque entendem que não há nenhuma diferença entre as marcas, enquanto que outras pessoas escolhem uma marca ou um modelo específico porque conseguem perceber diferença entre os produtos. Qual é o problema do cliente do engenheiro? O que explica o fato de ele ser sensível ao preço nas negociações dos nossos serviços? Ele não tem dinheiro para pagar o serviço que está sendo oferecido pelo engenheiro? Tem sim, certamente o cliente tem dinheiro, porque a obra na qual ele está envolvido, quando ele procura um engenheiro, é um empreendimento que vai custar muito mais dinheiro do que o serviço de engenharia que está sendo oferecido a ele. Então, não ter dinheiro, ter uma limitação financeira específica, não é uma explicação. O cliente não dá importância para o uso que se fará do produto que está sendo oferecido? É muito pouco provável. Em pouquíssimas circunstâncias, você poderia dizer que uma pessoa que está negociando com o engenheiro não dá importância para o produto final que está sendo tratado, seja uma casa, um edifício ou uma obra de reforma. Seja lá qual for o trabalho que esteja sendo oferecido, ele terá consequência e essa consequência interessa ao cliente. Ele não é desinteressado. Faz diferença para ele. É importante para ele o resultado daquele trabalho. Não é um detergente para lavar pano de chão. O que nos resta, então, é o senso de commodity. A verdade é que a imensa maioria dos brasileiros não consegue perceber diferença entre o que um engenheiro faz e o que outras pessoas fazem. E muito menos consegue perceber diferença entre o trabalho de um engenheiro e o trabalho de outros engenheiros. E isso é o que faz com que o cliente tenha esse senso de commodity. Na visão dele, é tudo a mesma coisa. Para ele, todos os engenheiros prestam serviços absolutamente iguais. É tudo a mesma coisa. E é por isso que ele leva o preço em consideração. Porque ele não está percebendo diferença entre o que você oferece a ele e o que outras alternativas, mesmo o que não envolve engenharia, estão oferecendo a ele. Isso não é um problema do cliente. Não é uma característica intrínseca do cliente. Porque esse mesmo cliente que discute o preço até morrer numa negociação com o engenheiro, não discute preço na hora de escolher a escola do filho. Não discute preço na hora de determinar um médico, ou quando procura um advogado que vai defender a causa dele. Ele não discute preço na hora de adquirir um carro, na hora de comprar uma roupa, ou um relógio, ou um celular. Nós podemos ver nesse cliente que achávamos que só quer saber de preço, inúmeras demonstrações de que ele não é sensível a preço para muitos produtos. Então, qual é a solução? Diferenciação competitiva. O engenheiro precisa investir fortemente em diferenciação competitiva para poder enfrentar esse senso de commodity que leva o cliente a se tornar sensível a preço. A gente já tratou aqui sobre o que é diferencial competitivo, no episódio número 11, quando falamos da RBV. Dá uma olhada lá. Você precisa ter algo que só você tem, seus concorrentes não têm, seus concorrentes não poderão vir a ter no curto prazo, um ano e meio, e os seus clientes estão dispostos a pagar por isso ou dar preferência a você por causa disso. O diferencial competitivo é a única coisa capaz de enfrentar a sensibilidade ao preço que os clientes costumam manifestar nas negociações de serviços de engenharia. Se você é um profissional de engenharia, de agronomia ou de uma das geociências do sistema Confea, CREA, Mútua, essa série foi produzida para você. A Mútua está fazendo esse investimento por acreditar no potencial empreendedor dos profissionais e por querer que eles estejam instrumentalizados para transformar os seus conhecimentos técnicos em negócios lucrativos e sustentáveis. Assista todos os vídeos, deixe seus comentários ou envie perguntas para mim. Eu terei um grande prazer em responder se estiver ao meu alcance. Inscreva-se no canal da Mútua
e compartilhe esse vídeo com algum colega que possa se interessar ou se beneficiar com esses conhecimentos. E até a semana que vem.